Marcos capítulo 14. A consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, seguiu. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de nós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro, porventura sou eu, Senhor? E outro, porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando, partiu, e deu-lhe, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E disse-lhes Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás.
Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma forma diziam todos também. Jesus no Getsêmani. E foram ao lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram, e certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquintando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer: eu derribarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam este contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega a Jesus.
E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. Em pouco tempo depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, tu. E retirando-se dali, chorou.